Nós estamos começando mais um programa Culturas e Identidades. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Aqui nós vamos dar continuidade à parte 2 da nossa aula passada, da hierarquia celeste e dos anjos. Nós, como texto de referência, estamos pegando essa obra que nós introduzimos no Brasil há muitos anos atrás, O Anjo da Saudade. Não é um lançamento do IMUB, mas fomos nós que introduzimos a obra. Importamos O Anjo da Saudade, da Hierarquia Celeste e do Custódio de Portugal. Como nós havíamos falado na aula passada, a história portuguesa, né, ela tem uma tradição muito intensa de estudos em cima da hierarquia celeste. E Portugal tem um culto ao seu anjo tutelar, ao anjo tutelar da nação, que é o chamado anjo custódio de Portugal, muito grande, né? Nós também temos, dentro da tradição portuguesa, o culto de São Miguel e Almas, né? Nós temos, quando você anda por Portugal, sobretudo no interior, existem às vezes parecem pequenos oratórios ou cruzeiros, que são os caminhos das alminhas, né? Enfim, há toda uma devoção, uma mítica e uma mística sobre a hierarquia celeste. Conforme eu falei na aula passada, é de tal forma presente o estudo e o entendimento da presença de uma forma concreta da hierarquia celeste em Portugal, que nós não podemos entender a história portuguesa sem este outro mundo, sem esta espiritualidade. Bem, conforme nós explicamos na aula passada, a hierarquia celeste é uma expressão de origem grega, mas ela, depois de Santo Agostinho, a exegese dos estudos fica, digamos, canonicamente determinada, e a partir do século XI ao século XIII, sobretudo com São Tomás de Aquino, nós temos assentado definitivamente, digamos, o cânone do estudo dos anjos, não é? Fica consagrada a hipostase, a chamada hipostase dos 9 coros da hierarquia celeste, né? Para quem desconhece, hipostase é um termo grego, né? que se refere à natureza de algo, né? Ou a uma instância particular daquela natureza. A filosofia nasce indagando exatamente sobre os seres, sobre a essência dos seres. O que define um macaco, o que define um homem, o que define o cavalo, o que define a água, o que define o cosmos, enfim, né? Nós temos nessa busca das definições as chamadas hipostases, tá claro? Durante as controvérsias cristológicas e trinitárias, prevaleceu o segundo significado, portanto, não se refere propriamente à natureza de algo ou a uma instância particular daquela natureza, né? Então, o termo passou a ser um significado do termo latino da palavra persona, né? O indivíduo tem de uma natureza racional. A partir do século IV, esse termo persona passou a ser contrastado com a palavra ousia, né, que é como significando a realidade individual nos contextos cristológicos e trinitários. Então nós temos o entendimento de ente ou de ser da filosofia, e nós temos o entendimento de ente ou de ser da cristologia sobre a perspectiva trinitária. Tá claro?
Este termo hipostase, ainda hoje no grego moderno, né? O grego moderno é diferente do grego arcaico, do grego da época de Platão. A hipostase significa existência. Tá? Então, é uma existência individual. Né? Bom, então, na teologia cristã, a terminologia foi padronizada para que a forma das três hipostases em uma ousia, portanto, das três pessoas da Santíssima Trindade, são três pessoas em uma, fosse aceito como epítome da doutrina ortodoxa sobre a Trindade, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três hipostases diferentes em uma única divindade. Tá claro? Bem, então a hipostase, no caso dos anjos, ela se refere à definição dos anjos, né? Então, quando nós temos a definição da hipostase dos 9 coros ou das 9 hierarquias celestes, isso significa que, de fato, nós não podemos confundir, canonicamente falando, né, um principado com uma dominação. Um principado com uma virtude. Veja que há 7 virtudes, hein? Né? A igreja ainda vai falar das 7 virtudes. Virtudes teologais e virtudes capitais. Então, essa definição hipostática, ela é algo que, de fato, firma o conceito. Né? E conforme eu havia falado, o conceito de hierarquia celeste, das ordens, então, são 9 planos da hierarquia celeste. Esses planos se referem a 9 ordens, né? Ou 9 dignidades angélicas. Cada ordem dessa, cada dignidade, ela tem uma hipostase diferente, uma hipostase que lhe é própria, e ela tem uma missão que lhe é própria, designada por Deus, para ser exercida ou no céu ou na terra. É muito importante nós, de fato, entendermos isto aí, né? E eu havia falado também que, segundo uma obra de um exegeta português, a Divina Monarquia, nessa obra da Divina Monarquia, ele faz uma analogia entre as hipostases, entre as ordens, as dignidades e os cargos que nós teremos no mundo material, né? Os cargos que se referem à governação do mundo. Não só a governação, bem como você estrutura a sociedade como um todo. Tá claro? Bem, então, quando nós vamos ver, segundo diversas tradições e autoridades, fontes e autoridades, nós vamos ver que os autores variam ou divergem, né, com relação a esses 9 coros, né, para mais ou para menos. No que diz respeito à tradição cristã, nós vamos fincar pé, porque a igreja assim o determina, não é? É a igreja que determina, na sua tradição, segundo São Tomás de Aquino, a definição que é dada aos 9 coros. Então, na Constituição dos Apóstolos, que é o cânone de Clementino da Missa, nós temos um tipo de coro. Tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, segundo a Constituição dos Apóstolos, essa Constituição ela prevê 11 hierarquias. Né? Na Constituição de Santo Ambrósio, nos estudos de Santo Ambrósio, ela prevê 9 hierarquias. Nos estudos de São Jerônimo, ele prevê 7 hierarquias. Nos estudos de Santo Isidoro de Sevilha, ele prevê 9 hierarquias. Nos estudos de São Gregório Magno, ele também prevê 9 hierarquias.
Nos estudos de Maimônides, ele prevê 10 hierarquias. No Zohar, que é a tradição judaica, ele prevê 10 hierarquias. E nos estudos de Dante, ele prevê 9 hierarquias. Às vezes existe diferença entre autores, né, das hierarquias que ocupam dos nomes dos seres que ocupam essas hierarquias. Tá claro? Se serão serafins, querubins, hospedeiros, eons, potestades, principados, anjos, dominações, etc, etc. Então, nós temos que ter uma perspectiva em relação a isso. Bem, no caso, o que ficou assentado, portanto, canonicamente? De cima para baixo, segundo a tradição cristã, canonicamente determinada, em ordem decrescente, os coros ou as ordens são serafins, é o primeiro coro, é o mais importante, é o mais próximo de Deus. Querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Bem, a primeira hierarquia, ou o primeiro coro, são os serafins. Como é que você identifica um serafim? Os serafins ocupam um lugar mais elevado da hierarquia celeste. Tá? Eles estão assistindo Deus de uma forma muito próxima. Os escritos rabínicos associam eles aos Hayot, que são as bestas sagradas que sustentam o trono de glória. Besta aqui não é um sentido negativo não, viu? Cuidado. O seu plural deriva do hebraico saraf, singular. Serafim é um plural, né? Portanto, serafins. Né? É um verbo sinônimo de queimar, arder, consumir, onde eles são chamados de os ardentes. Né? Portanto, é um fogo. Em outras etimologias, saraf significa uma serpente venenosa, como a gente encontra em Números, em Isaías, uma espécie de dragão, não é? Na tradição babilônica será um tipo de nergal, né? Em árabe, a palavra sharifa designa um ser moralmente superior, nobre, elevado. É muito interessante essa ideia do dragão ou da serpente venenosa, porque nós teremos uma serpente que é a causa do pecado original, não é? Nós teremos também a chamada serpente de Moisés, correto? Nós teremos a vastíssima mitologia do dragão de Portugal. Tá? Então veja que isso é muito interessante. Seja como for, essa hierarquia é a hierarquia mais próxima de Deus. Né? Ora, na iconografia, como é que você vai identificar, portanto, um serafim? Quando você entrar na igreja, no Antigo Testamento eles são referidos explicitamente em Isaías e Isaías 6:2 e implicitamente em Números 21:6, né, sob o epíteto de serpentes ardentes. Existe um palácio, uma sala do Vaticano que tem a forma de serpente. Eu já fiz menção a essa foto, a essa arquitetura, né? Então, ao contrário do que a tradição consigna, a tradição vulgar, a serpente na hierarquia celeste ocupa um cargo. Olha aqui que eu não estou fazendo menção a Lúcifer, não vem nenhum engraçadinho depois falar qualquer besteira. Mas o fato de associar Lúcifer a uma serpente, se a gente, não é, cavar um buraco mais fundo, nós vamos encontrar outras explicações. Bem, então, em Números eles são chamados de serpentes ardentes. O Novo Testamento não inclui menção expressa a eles. Há uma menção subentendida no Apocalipse 4:8, né? E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos.
Bem, canonicamente, os serafins têm 6 asas. Tá? 2 asas eles cobrem as mãos, para não sofrer o resplendor que sai do rosto de Deus, não é? Porque eles estão próximos de Deus. Então, para não ser queimado pela luz divina, eles cobrem, as 2 asas cobrem os olhos. Com 2 eles cobrem os pés, para mostrar a modéstia e a grande reverência que devem a seu Criador. E as 2 do meio eles utilizam para voar. Vocês certamente já encontraram muita iconografia de São Francisco esquematizado como um alado, São Francisco como um serafim. Vocês já encontraram também, no Brasil nós temos essas iconografias, não são muito comuns, mas nós temos. No convento, no Mosteiro de São Francisco da Bahia, no convento de São Francisco, nós temos São Francisco na forma de serafim e Cristo na forma de serafim, sempre com 6 asas. Então, como é que vocês encontram um serafim? Quando você estiver diante das imagens sacras. É sempre um ser alado com 6 asas. Então, 2 asas cobrem os olhos, 2 asas cobrem os pés, 2 asas voam. Tá bem? Serafins têm sempre 6 asas. Não é difícil, mas nós precisamos de entender, não é, a definição iconográfica e os atributos para não confundi-los. A hierarquia próxima, os querubins. Um dos principais ofícios dos querubins é alumiar, é ensinar, a qual dignidade e operação principalmente lhes pertence, cuja excelência especial, sob as ordens inferiores, é a luz da ciência divina e sua revelação, que Deus lhe comunicou para alumiar por si e pelos anjos seus inferiores aos homens. Vocês se lembram que são os querubins que guardam a Arca da Aliança? São 4 querubins. Né? Então, eles são denominados mestres em razão da sabedoria, não? Que eles portam. São anjos regentes do zodíaco, responsáveis pelo curso ordenado dos planetas. Para Filon de Alexandria, na obra sobre os querubins, eles afiguravam como as mais elevadas e principais potências divinas, bem como dotados de sabedoria, de soberania, e de bondade. Trata-se dos primeiros anjos citados no Antigo Testamento, no Gênesis 3:22, cuja missão é guardar o jardim do Éden e o caminho para a árvore da vida, com as suas espadas flamejantes, né? Donde o epíteto de espada inflamada que anda ao redor. Gênesis 3:24. Então veja, a espada, um serafim, é importante porque ele também, enquanto atributo, ele é um ser que porta uma espada. Novamente, veja que o querubim. O serafim é uma palavra que tem um significado com ardência, portanto, fogo. Nos querubins, nós também vemos esta ideia de um fogo, do fogo divino, do fogo do Espírito Santo. Não? Então, os querubins guardam o caminho para a árvore da vida e quando Adão e Eva são afastados, né, são eles que guardam as 4 portas de entrada do paraíso. São os querubins. E são eles que sustentam a Arca da Aliança. Né? No Talmud, ora eles são associados à ordem dos Ofanim, que são as rodas ou os carros, ora a ordem dos Hayot, que são as bestas sagradas, aquelas que são referidas segurando a glória, o trono da glória de Deus, atribuído aos serafins. Tá bom? Embora o pseudo Dionísio declare que o termo querubim é sinônimo de conhecimento, o nome caribu, né, pelo qual são conhecidas as entidades que integram este corpo, é de origem assíria, babilônica ou acádica, com o significado de aquele que reza.
ou aquele que intercede. Nós vemos isso em Ezequiel 1, 4, 26, Ezequiel 10, 1, 22 e em Salmos. Tá? Ora, um exegeta chamou-lhes as claríssimas luzes do empírio, que só se ocupam do conhecimento de Deus e das suas perfeições. Então veja, os querubins estão associados diretamente ao conhecimento de Deus, à sabedoria. E eles guardam o paraíso. Portanto, há uma aproximação inequívoca. É uma analogia que nós podemos traçar entre o conhecimento e os querubins. Há duas árvores no meio do paraíso. Uma árvore do conhecimento, do bem e do mal, e uma árvore da vida. Então, o pecado original dá-se em razão da ingestão do fruto proibido da árvore do conhecimento. Tá claro? Então, os querubins guardam essas duas árvores. Ora, os querubins são geralmente iconografados. Como é que você vai identificar um querubim? Eles são geralmente iconografados como tendo uma cabeça, só a cabeça, e duas asas. As asas saindo, né, mais ou menos dessa região aqui. Eles não têm tronco. Tá bom? São uma cabeça e duas asas. No barroco do Brasil, o barroco português do Brasil, nós vemos, tem muitos querubins. Bem, os tronos. Os tronos, o ofício, a missão dos tronos, a missão divina, é revelar os segredos divinos aos homens, como a providência, segundo o que a providência divina lhes ordena. Então, eles são obedientes à providência e a missão dos tronos é revelar os segredos divinos. Esses anjos, ou essas entidades, estão adjucados à esfera de Saturno, portanto, ao quarto céu. Né? Eles são referidos por São Paulo na Epístola aos Colossenses e por Pseudo Dionísio, que Deus comunica a sua justiça à humanidade através dos tronos. Como é que você pode reconhecer um trono? Eles são figurados como rodas de fogo, rodas mesmo, um círculo. São rodas, e essas rodas têm asas rotativas repletas de olhos. Né? Ezequiel, por exemplo, viu os tronos. Mateus diz que as asas, os pés e as mãos representam os mistérios dos tronos. Né? Essa é a primeira hierarquia. Então, das 9 hierarquias, elas são divididas em 3. Veja bem. Então, nós temos a hierarquia dos serafins. Os serafins são uma hierarquia que tem uma missão específica. Né? Ora, eles são a hierarquia mais próxima de Deus. Depois nós temos os querubins, que são associados à transmissão do conhecimento ou da sabedoria. Os tronos estão designados a revelar os segredos e os mistérios divinos para os homens. Aí a segunda hierarquia são as dominações. São as chamadas quiriotes gregas, correspondentes aos Hasmalim hebraico. Né? São anjos da esfera de Júpiter. Presidem as coisas inferiores na ordem da graça e da natureza e governam os seus ministros visíveis e invisíveis. Isto é, são responsáveis pelas metamorfoses da matéria, mandando e ordenando o que pertence aos estados humanos dos impérios e reinos, conforme o que lhes revela o sumo Criador e Senhor. Né? Então, segundo o Pseudo Dionísio, as dominações são responsáveis por regular as tarefas dos anjos,
bem como por revelar a vontade divina para a humanidade. E, portanto, são os tronos que vão, as dominações, desculpe, que vão revelar às nações, né, à província, ao reino, ao rei, ao prelado, aos sacerdotes, aos monges, o que Deus quer que seja feito. Tá? Ora, como é que você identifica uma dominação? Eles envergam uma alva até os pés, eles têm uma estola verde, um tipo de um casaco, não? E eles têm um cinto de ouro. Esse cinto lhe cinge o peito, como símbolo de caridade e da sua perfeição. E eles ostentam um orbe, um globo e um cetro, como o rei do mundo e como o Papa, hein? E como os reis, né? Como emblemas de autoridade. É muito difícil a gente ver uma iconografia de uma dominação, sobretudo no Brasil. Na Europa nós vemos. Agora, então, ele é identificado dessa forma. Ele tem uma vestimenta alva, clara, até os pés, tem um cinto verde, né? Uma estola verde, desculpe, um casaco verde, tem um cinto de ouro e segura um globo e um cetro. Né? As virtudes são equivalentes às exousiai grega e aos malaquim hebraico. O seu nome advém-lhes da circunstância de terem, segundo São Bernardo de Claraval, recebido a divina graça de contemplar, em a bem-aventurança e gloriosa visão, as secretíssimas causas e fontes das virtudes, dos milagres, dos prodígios, das obras e sinais que executam nos céus e na terra. Nós vamos ter muita literatura em Portugal que vão usar exatamente esses termos: prodígios, virtudes, sinais que os cometas lançaram sobre o nascimento, um acontecimento, etc. Tal. Todas as vezes que vocês virem essas palavras na literatura oficial, hein, histórica, sobretudo da coroa portuguesa, que é o que nos interessa aqui, nós estamos fazendo menção a essa hierarquia, a virtude. Né? Nós já publicamos livros sobre isso. Há muitos livros sobre isso. Né? Aparições de cometas. Né? Então, aquelas aparições, elas têm prodígios, ela fala de prodígios, de milagres, de virtudes, de obras, de sinais. Então, é uma aparição segundo um prodígio. Portanto, significa que aquela aparição é segundo a vontade de Deus, tá certo? Ora, são anjos da esfera de Marte. Significa que eles conferem a substância e a forma ao mundo sublunar. O mundo sublunar aqui é o mundo das criaturas que têm corpo, não? A tarefa principal das virtudes consiste em operar milagres e obras maravilhosas e sobrenaturais em benefício da humanidade. Então, no hermetismo, as virtudes representam a multiplicação da luz inteligível. Isso está em Poimandro. No apócrifo Livro de Adão e Eva, duas virtudes acompanhadas por 12 outras entidades angélicas prepararam Eva para o nascimento de Caim. Né? Então, Eusébio da Cesareia identifica como virtudes os dois anjos que escoltaram Cristo na sua ascensão. Né? Bem, como é que você vai separar, entender a iconografia da virtude? Né? Como é que você vai reconhecer uma virtude em termos iconográficos? Quando nós falamos em virtude, esses grandes artistas vão executar as obras dos anjos das virtudes
precisamente em razão das 7 virtudes, né? Que são 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza, que são as definições clássicas. Então, de acordo com essas definições, esses anjos serão representados. Via de regra, esses anjos têm sempre, os anjos das virtudes, a iconografia deles, eles têm asas de cores específicas, são vestimentas com tecidos muito esvoaçantes, tem um excesso de vestimenta sobreposta e quase que transparente. Eles estão quase sempre com botas, né, como mensageiros. São indivíduos com uma roupagem muito elegante e muito rebuscada e seguram na mão, né, algum objeto que os vai diferenciar. Quem vai traçar uma grande, digamos, vai fixar esses atributos, em grande medida, é Cesare Ripa, na iconografia de Ripa. Tá? Então, nós podemos diferenciar as virtudes pelos seguintes instrumentos. Tá? Sucintamente, a virtude da prudência, o atributo dela é um espelho e uma serpente. Olha a serpente aqui novamente. Na temperança, nós temos, às vezes ela aparece como segurando 2 jarros, como o signo de Aquário, tá? Misturando esses jarros, ou com freio, né, nas mãos ou na boca, ou com uma corneta. A virtude da esperança, ela aparece com uma âncora, né? Ao mesmo tempo, ela amamenta um anjo, né? E também pode ser figurada com uma guirlanda de flores. Às vezes acontece dos 3 atributos ao mesmo tempo. A caridade tem uma chama ardente na sua cabeça, como se da cabeça dela saísse uma chama. Olha o fogo novamente. Amamentando um menino no seu seio direito e 2 crianças aos seus pés, né? A fé tem uma cruz latina na mão direita. Cruz latina, não é cruz grega. A cruz latina é aquela cruz com um corpo maior. A justiça segura uma espada, não é? E a fortaleza, o braço dela envolve uma coluna, o braço esquerdo dela, tá claro? Dentro dessas iconografias, por exemplo, nós vamos ver muita iconografia da maçonaria que tem uma coluna sendo derrubada. Ou é essa virtude, não é? A virtude da fortaleza, ou, dependendo da iconografia, ela vai fazer uma menção às 2 colunas da sabedoria, né? Bom, a interpretação será consoante o que diz a imagem como um todo. Eusébio de Cesareia vai dizer que os anjos das virtudes são os 2 anjos que escoltaram Cristo na sua ascensão. Bem, as potestades são os anjos da esfera do sol. Eles têm poder e mando sobre os outros coros. Na sua qualidade, compete-lhes assegurar a ordem nos caminhos celestes. Então, segundo Pseudo Dionísio, as potestades têm o ofício de contrariar as entidades demoníacas e de impedi-las de subverter o mundo. Então, são as potestades que combatem a hierarquia infernal. Tá? Também são essas hierarquias que estão encarregadas de resistir aos homens poderosos e malévolos, evitar que o mal seja praticado ou disseminado dentro do mundo.
Tá claro? Ora, bem, a terceira hierarquia é os principados. Os principados têm o poder de mudar e de ordenar. São os anjos da esfera de Vênus, eles são os responsáveis pelo advento e decadência das civilizações. É muito interessante isso, porque eu já mencionei isso por diversas vezes. Nós vemos claramente que ao longo da história, civilizações têm uma grande proeminência e chega um momento em que aquelas civilizações desaparecem, elas são substituídas por outras civilizações que tornam, né, fazem um fluxo dentro da história, um movimento dentro da história. E evidentemente que essa civilização que desaparece, ela deixa em grande medida o seu legado cultural, o seu legado histórico, né, o seu legado social, e que às vezes é absorvida integralmente ou parcialmente pela outra cultura que lhe sucedeu. Então é muito importante verificar que de fato nós temos um fluxo histórico de surgimento e desaparecimento dos povos. Segundo a tradição, são os principados que são os responsáveis, né, por esse tipo de situação. Né? Bom, os arcanjos. Os arcanjos estão acima do anjo, né? São anjos da esfera do Mercúrio. Né? Nós temos 7 arcanjos, segundo diversas tradições. Segundo Enoque, segundo a gnose cristã, segundo Gregório Magno e segundo Pseudo Dionísio. Tá bem? Os nomes dos arcanjos, Gabriel, Rafael, Uriel, né, Miguel, Zeraquiel, Remiel, né, vão variar consoante o autor ou a fonte. Então, nas Sagradas Escrituras, elas relatam inúmeras aparições de arcanjos, cujo ofício é consolar, animar, esforçar e instruir as pessoas de estados grandes e ordenados por Deus para o bem comum. Ora, o arcanjo Rafael, ele é iconografado segurando um peixe. O arcanjo Gabriel, ele segura uma açucena, uma flor de açucena e uma lanterna. O arcanjo Miguel, ele tem uma couraça e um capacete, ele está vestido como um guerreiro. Quando o Miguel está segurando uma balança, ele está na condição de arcanjo psicopompo, que é o arcanjo passador de almas. Né? Portanto, é aquele arcanjo que vai pesar as almas antes delas entrarem no paraíso ou no purgatório. Existem outras entidades que têm uma função de psicopompo, não é só Miguel. Né? Uriel aparece com uma espada flamejante. Não é? O arcanjo Celtiel aparece com um turíbulo, tá certo? Então, você tem que procurar, evidentemente, esses atributos. O Gerudiel, ele aparece com uma coroa e com uma disciplina. O arcanjo Baraquiel tem flores na mão e no regaço, né, no peito. Enfim, o nome e os atributos desses arcanjos, tá claro? Não podem ser confundidos, evidentemente. Tá bem? Então, perceba que o atributo é um elemento, é o símbolo fundamental para você distinguir qual é a entidade que está sendo referenciada. Se ela não tem nenhum atributo, você não saberia dizer. Tá? É muito sério essa questão da arte sacra, não dos atributos, que são os elementos que identificam as funções. Às vezes São Miguel
aparece também, o arcanjo Miguel aparece também segurando uma balança e com uma lança lutando contra um dragão. Aqui ele já misturou uma função de psicopompo, né, e de combatente aqui do demônio, tá claro? Rafael é considerado o arcanjo da medicina de Deus, né? O arcanjo da cura. Bem, então, esses arcanjos, evidentemente, e aqui, conforme eu havia falado na aula passada, nós temos, eu não vou trazer os atributos deles aqui, eu acho que vale a pena um programa só sobre eles. Existem os arcanjos arcabuzeiros, que são arcanjos que portam armas mesmo, da tradição ibérica, na América Latina, né? Esses arcanjos arcabuzeiros são os guerreiros de Nossa Senhora, né? São guerreiros mesmo, digamos, é a chamada milícia celeste, né? Bem, os anjos são a nona hierarquia, é a última hierarquia. Eles ocupam o nono lugar, correspondendo à esfera da Lua. São eles os encarregados de zelar por cada alma, por cada reino, por cada cidade, por cada vila, por cada comunidade, competindo-lhe desempenhar a função de anjo custódio privativo. Então você pode ter uma família que tem um anjo, você pode ter uma nação que tem um anjo, como o custódio de Portugal, né? Você pode ter um país que tem um anjo. Dizem algumas fontes de estudo que as razões pelas quais os países divergem em temperamento, em habilidades, em culturas, está em razão do seu protetorado, do seu anjo tutelar, portanto, do seu protetor, né? Aquele protetor conferiria, e algumas nações são inimigas, quando, digamos, esses anjos, ou esses arcanjos, os anjos têm funções diferentes, digamos assim. Isso daria uma disposição antagônica ou mais simétrica entre os países, tá claro? Isso é muito interessante. Então, nós teremos os chamados anjos privativos, o anjo da guarda, né? O anjo da guarda para as crianças e o anjo da guarda para os países. São Gregório associa os anjos à cor verde, né? A cor esmeralda, a cor verde, tá? Como é que você distingue um anjo de uma alma de um morto? As configurações das asas são distintas e as cores das asas são distintas. Eu, pessoalmente, já vi trabalho de restauro dentro do Brasil, onde o restaurador mudou completamente a cor das asas, dos anjos, de Nossa Senhora. Uma loucura completa. Correto? Isso é um absurdo, você fazer isso. Então, os anjos são, aqui sim, distinguido, categorizado, eles têm metade das asas verde, metade das asas vermelhas. Correto? Um anjo tem que ter isto. Por exemplo, na iconografia dos arcanjos arcabuzeiros, eles estão sempre com um chapéu muito grande. Esse chapéu tem penachos, né? Esses penachos têm cores, o chapéu tem cores, a vestimenta tem cor, os instrumentos. Então, como é que você, quando você estiver olhando uma imagem de um anjo, como é que você vai saber que ele é um anjo? A asa dele é toda branquinha. Não, 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 não. As asas dos anjos têm cores. Ele é bicolor, como a bandeira portuguesa. Metade é verde, metade é vermelha. Isso quer dizer que eles foram elevados à categoria do amor divino, que é a categoria, é o vermelho, né? E que eles são penitentes, é o verde, eles são obedientes a Deus, né?
quando eles têm cabeças aladas, né, que geralmente acompanham, são os anjos, são os puros espíritos que nunca encarnaram. Agora, então veja, a alma de um morto não pode ter cor. Correto? Então, às vezes você encontra em muitos pilares de igrejas seres alados, você fala, isso é um anjo. Não, é uma alma de um morto que está subindo em direção ao céu. Né? Ou você pode encontrar, como mosteiro no Mosteiro do Varatojo, em Portugal, em Torres Vedras, mortos que são alados, né? E que não estão subindo para o céu, estão subindo para o inferno. Tá bem? Então, os anjos aparecem vestidos e aqui eles têm, digamos, as vestimentas mais simples, né? Diferentemente dos arcanjos, que tem sempre uma vestimenta muito volumosa, né? Os anjos têm uma vestimenta mais simples. Em linhas gerais, esses são os 9 coros da hierarquia celeste, e para deixar fixado a vocês a imagem, eu vou colocar na aba comunidades as imagens, né, de cada coro, de cada hierarquia, com os respectivos atributos. Espero que não tenha faltado nenhum atributo aqui, e se faltou eu vou corrigir ali, eu vou acrescentar, para que vocês, diante de qualquer texto, de qualquer imagem sacra, de qualquer pintura clássica, vocês possam identificar, né? Sabendo exatamente isso, quer dizer, a pintura sacra, ela tem uma conformação específica. Por fim, nesta obra aqui que nós lançamos, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, símbolo de cultura, história e fé, tem um dos artigos aqui, que é um panorama iconográfico, isso é um livro-arte, sobre uma igreja histórica tricentenária, barroca, da cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, onde nós somos os responsáveis pelo projeto, o nosso grupo, né, de aprovação do processo do restauro, junto ao IFAM. É uma das igrejas mais antigas do Brasil, um centro muito importante. E aqui nós temos também um dos artigos dedicado ao programa iconográfico, né, dos painéis da sacristia, correto? E essa é a imagem belíssima de Nossa Senhora da Conceição, da Igreja Matriz de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, na Serra do Espinhaço. Então aqui, esse cronograma, esse estudo iconográfico presente ali no painel, nós temos ali uma situação muito curiosa, onde estão associadas as virtudes com os 5 sentidos, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante também, que é algo que muito pouca gente sabe. As virtudes estão relacionadas aos sentidos também, correto? Então, gente, o estudo do sagrado, do transcendente, ele descortina um universo imenso de possibilidades, né, de visão do mundo. Nós passamos a entender a realidade de uma forma muito mais abrangente, né? No Brasil, praticamente, nós temos o predomínio do barroco. Não existe essa bobagem de barroco brasileiro. Isso é uma invenção tosca, ignóbil do brasileiro. O brasileiro consegue inventar verdadeiras idiotices. O nosso barroco é português. É português de cabo a rabo, né?
E o barroco é efetivamente o elemento arquitetônico, pictórico, escultórico, imagético que domina a realidade religiosa, né, do cristianismo dentro do Brasil. Evidentemente que em Portugal nós temos uma outra realidade histórica, né? Portugal é um país cuja história da coroa, só da coroa, teve quase 900 anos, e nós temos uma arqueologia portuguesa da antiga Lusitânia também, que dá um volume de material de pesquisa iconográfica extremamente abrangente e uma complexidade cultural infinitamente maior, né? Então, dentro da tradição indígena brasileira, nós não temos, digamos, monumentos. A gente não tem uma iconografia definida em imagens. Essas iconografias existem de uma forma bastante maleável nos relatos orais. Então, tem que ter o estudo de várias fontes. Por exemplo, como é que nós definimos que um caipora, né, não é um saci pererê? De novo, pelo atributo e pela iconografia da imagem. Como é que você distingue uma uiara de uma moiraquitã, né? E vai por aí afora. Como é que você sabe que você está diante de Tupã e não de Guaraci? Percebe? Bem, então o mesmo vale para qualquer cultura que você for ao redor do mundo. Como é que você sabe que você está diante de Shiva e não de Krishna? Como é que você identifica que este é Arjuna, né, que não é um deus? Como é que você identifica que você está diante de Ganesha, de Hanuman, de Parashurama? Parashurama é o primeiro guerreiro da história, né? É uma figura muito forte dentro da tradição. Todas essas figuras, elas têm atributos, têm símbolos que lhes são anexados. Evidentemente que esse conceito, sobretudo da iconografia, que vai ser cravado por Ripa, né, ele o faz exatamente estudando as tradições antigas, as culturas antigas, e aí, a partir desse estudo extremamente exaustivo, ele cria digamos, uma catalogação dessas variantes, não é? E montam imagens. E a partir daquelas imagens, então você tem as iconografias, você tem os emblemas, né? Você tem aquilo, digamos, um dicionário, né? Um roteiro, em que a gente vai poder estudar, ter como base para estudar, para depois entender essas diferenciações, tá certo? E se de fato aquele atributo está ali presente naquela pintura ou não, né? No caso das igrejas barrocas brasileiras, nós temos grandes igrejas construídas pelos franciscanos, nós temos grandes igrejas construídas pelos dominicanos e nós temos muitas igrejas construídas pelos jesuítas, né? Os franciscanos têm uma arte, bem como os jesuítas, não é? Que é uma arte que, dependendo da cor dos painéis azulejados, por exemplo, azul e branco em Portugal é tido como um tipo de arte azulejar, em que ali você escreve determinadas mensagens que queriam transmitir uma informação que não fosse visível pela Inquisição. Então, dentro das próprias igrejas, nós temos um tipo de código, tá claro? Que é cifrado ali dentro de várias formas, né? Então, essa é a razão pela qual muitos livros são interessantes, porque eles vão precisamente ler nesses monumentos, né, mensagens que
de repente, passaram ao largo da, da, da censura eclesiástica, vamos dizer assim. Bem, aqui eu quero mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui na minha biblioteca, ele está ali, um livro sobre anjos que eu comprei em Portugal. Aqui. Anjos em Portugal. Tá vendo? É uma obra de arte, é um livro-arte muito magnífico. Então, assim, Portugal é um país que tem, né, uma quantidade de riqueza escultórica, pictórica, arquitetônica, que é algo absolutamente impressionante. Essa obra eu comprei no Convento de Cristo, em Tomar. Bem, essa é uma das obras que eu tenho sobre anjos. De modo que esse assunto é um assunto, repito, muito importante para os nossos estudos. Eu vou trazer mais algumas aulas em relação a esses estudos do céu, né, do outro mundo, e dentro da tradição luso-brasileira. Vou trazer também para vocês, vamos compartilhar aqui algumas aulas do Joaquim Fernandes falando de uma visão extraterrestre dos outros mundos, né? Não extraterrestre num sentido corriqueiro ou vulgar, mas o significado pleno do termo, para vocês verem que nós temos um vasto campo de pesquisa e de literatura muito consolidada na tradição luso-brasileira. Tá bem? E que, portanto, a nossa história, pátria, junto à monarquia portuguesa e o que nos restou desta herança e desta memória, há muito ainda a ser pesquisado, a ser estudado, a ser entendido, e existe um universo maravilhoso que se descortina a respeito disso. Tá claro? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.